O nosso tema hoje é Síndrome de Down e eu tenho a grata satisfação de estar aqui com dois amigos queridos, que são o Dr. Colares e Marilei. Além dessa grande amizade que nós temos mais algo em comum, que é a Liane e a Juliana, que são meninas com síndrome de Down. Então, antes da gente começar, Dr. Colares e Marilei, eu queria esclarecer para as pessoas o que é a síndrome de Down, né? A primeira coisa é que não é uma doença. A síndrome de Down é uma ocorrência que se dá na hora da fecundação. Então, as pessoas com síndrome de Down, elas têm um cromossomo a mais no par 21. Então, ao invés de 46 cromossomos, as células das pessoas com síndrome de Down, a maioria delas, ou a totalidade dessas células, tem 47 cromossomos. Como é que foi dada essa notícia para você, Marilei? Como é que foi o nascimento da Liane? Primeiramente, muito obrigada por estar aqui participando desse bate-papo, que é muito importante para nós pais que têm filhos com síndrome de Down. Para mim, a chegada da Liane foi assim, um momento não de luto nem de desespero, foi um momento tranquilo. Eu tinha 21 anos, era minha segunda filha, e a Liane, quando nasceu, apresentou assim, uma característica parecida com a do irmão, uma coisa assim. Como ela nasceu com o cordão umbilical todo enrolado no pescocinho, ela estava muito inchada, estava o rosto redondo assim, então não dava para sentir, não dava para ver os olhinhos amendoados, puxadinhos. E também não era do meu conhecimento a síndrome de Down. Há 56 anos atrás, nem se sabia, nem se chamava síndrome de Down, eram os mongoloides. Então, ela nasceu, chorou só um pouquinho na hora do nascimento e na consulta, na primeira consulta com o pediatra, ele me disse, mãezinha, esse bebê não é igual ao outro, mas nós vamos cuidar da mesma maneira. E aquilo para mim me tranquilizou, não me disse o que era. E eu fui confiando nele, eu fui vendo que cada dia era um dia diferente do outro e não era nada parecido com o do irmão. Mas eu fui fazendo todas as indicações que ele me dava e fui resolvendo o problema da maneira como eu achava. Era possível. Como era possível. Dr. Colares, para o senhor, o médico falou, explicou alguma coisa? Como era o mongolismo naquela época, que era chamado mongolismo? Não, eu também, a surpresa, né? Até porque o filho mais velho nasceu normal, uma pessoa normal, foi uma surpresa, e ele me disse que ela nasceu às 10 horas da noite, e ele disse, amanhã nós vamos conversar, que ela tem um probleminha, mas ela tem, parece que, boa saúde, foi o que ele disse. Aí no outro dia eu voltei no hospital, eu fui para casa para dormir com o filho. Quem ficou com a Marilei foi a mãe dela, a avó da Liane. Aí ele me disse, olha, sua filha tem mongolismo. Eu não sabia o que era mongolismo também. Nem eu sabia o que era mongolismo. Eu tenho contado essa história, a gente não tinha naquela época o Google, eu tive que procurar na Barça, né, o que era mongolismo. O que era mongolismo? Também li a explicação ali, mas também não entendi coisa nenhuma do que era. Nós não tínhamos na cidade conhecimento nenhum de que tivesse outra pessoa, outra criança com síndrome de Down. Mas ele foi, assim, ali ele passou a ser tratada como se fosse igual ao irmão, enfim. Aquelas dificuldades inicial de uma criança com uma certa diferença, assim, mas para nós, ali naqueles momentos, não apareceu muita coisa que a gente tinha ideia de que realmente era síndrome de Down, que era essa questão da dificuldade, até mesmo uma deficiência intelectual. Na época era doença, a gente imaginava, se falava que, bom, e aí a Liane foi crescendo, nós fomos
andando, tocando sempre. A Marilei assumiu o barco nessa viagem, se dedicou exclusivamente a Liane, especialmente a Liane, né? Começou a descobrir coisas e na realidade essa questão da doença, né? A gente sentia na época assim, que havia as pessoas, parece que quando chegavam perto da Liane, não sei se era um pouco mais por admiração daquela pessoa ser diferente, assim, diferente, né? Acho que a gente olhava para a Liane, ficava assim, parece que um pouco admirados, porque nós sempre participamos, a Liane sempre participou conosco, né? Nós temos fotos, a Liane nos bailes de carnaval, baile infantil nos clubes, que naquela época o baile de carnaval nos clubes era muito disputados, a gente tinha... E nós levamos a Liane, nós temos fotos da Liane conosco nos bailes de carnaval, nas festas, e aí foi indo a situação... Intuitivamente, levando, vocês foram, né? Sem ter assim, aquela preocupação. E tampouco, na época, o próprio médico, o pediatra da família e tal, ele nos entusiasmou sempre, não achava que não tinha problemas, vamos tratá-la. A gente levava a Liane ao pediatra e ele sempre entendendo que era uma situação normal. A síndrome de Down, ela só foi levada uma tese em 1959, o Dr. Jerônimo Lejeune, num congresso no Canadá, vê que a síndrome de Down não era uma doença, era um acidente genético. E é importante a gente falar, doutor Colares, que os pais, nada que eles pudessem fazer iria evitar a síndrome de Down, justamente porque é um acidente, né? É uma ocorrência genética. Então, às vezes o pai pode se sentir culpado, o que eu fiz? Não, você não fez nada. É um acidente genético, né? Agora, no caso da síndrome de Down, ela tem uma consequência que ela afeta um pouco a capacidade intelectiva deles. Sim. Então, na realidade, Marilei, nessa época não tinha os profissionais que nós temos hoje, né? Ainda quando a minha filha nasceu, ainda não existiam as clínicas, né? Que atendiam as pessoas assim, de uma forma multidisciplinar. Naquela época, então... não existia. Eu sei que a sua experiência foi intuitiva e você foi fazendo do jeito que era possível, né? Graças a Deus, Deus me deu esse bem, da intuição, que me fez com que eu pudesse trabalhar a minha filha, as suas dificuldades, sem ter a parte científica, médica, que hoje a gente tem fono, TO, tantas outras atividades que estimulação precoce, que é a primeira coisa que se deve fazer para a criança com síndrome de Down, não existia, não tinha ninguém que orientasse, nem que dissesse, olha, lá vai ter um profissional que vai te dizer isso, vai te dar aquilo. Não existia. Assim, à medida que eu via que a Liane sempre foi muito molinha, muito... e aquilo para mim me preocupava, eu tinha que fazer alguma coisa para que ela pudesse ficar mais firmezinha, né? Então eu estimulava, pegava pelos bracinhos, pelas perninhas, fazia movimentos, enfim, sem saber que era uma estimulação precoce, né? Aí foi andando, mais o tempo foi andando e cada dia eu achava que tinha que fazer alguma coisa de diferente. Tem a historinha também da fono, né? Que você foi a primeira fono dela, né? Quando chegou na parte da fala, ela falava algumas palavras soltas, muito poucas, assim, eu estimulando sempre. Nunca deixei ela fazer o sinal com a mão, isso, aquilo. Não, o que ela pedia, tinha que repetir. Eu repetia e ela repetia, né? Para que aquilo ficasse gravado, né? Que ela pudesse gravar aquela palavra e dali ela, né, saber se comunicar com as palavras, porque para mim era fácil, né, todo dia com ela, qualquer sinal eu já sabia que ela estava falando. Mas a mãe acaba, né, se antecipando, né, e não dando a oportunidade da criança aprender, né? Então, com a fala, aquela preocupação minha era muito grande. Pô, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí me aparece uma boneca, uma propaganda para o Natal, a Prozinha, a boneca da estrela.
que falava algumas frases, e não eram poucas, eram 14 frases, e frases curtinhas, como assim, achei a bola, coisas que seria fácil e bastante, exercitava bastante a parte da musculatura da face. E outras assim, aí veio o trenzinho, mamãe querida foi a primeira palavra que ela aprendeu, né? E assim, eu repeti, olha, achei que aquilo seria, motivava ela, né? Chamava atenção, uma boneca falando uma... Aí, nossa, foi a coisa mais especial que me apareceu, assim. E ela adorou aquilo, era um brinquedo, então toda hora queria brincar, queria fazer. E ali foi a minha primeira vitória na fala. Depois, quando já estava bem sacramentado, isso aí, eu digo, e agora? Preciso aumentar mais esse vocabulário, né? Como eu, na minha adolescência, eu estudava música, no Conservatório de Música da minha cidade, eu era bem conhecida. Eu estudei piano, depois estudei acordeon, e tinha uma professora de declamação, que era muito minha amiga e tal, e eu disse, pai, eu acho que vou botar ela para aprender versinho. Eu já tinha 5 anos. Já tinha, aí já era mais a maiorzinha. Aí eu fui na direção do Conservatório de Música, levei e cheguei lá e expliquei lá, olha, eu tô com esse problema, eu gostaria que pudesse botar ela como aluna. Aí veio aquela surpresa, mas né, a gente não tem essa experiência, a gente não sabe como ela fala, como é que ela vai ficar lá. Não, se vocês permitirem, eu assisto a aula com ela e eu trabalho em casa e ela vem aqui só para, né, mostrar o desenvolvimento dela. E foi uma outra vitória. Ali então voou. Aí dali já botei na aula de balé. Ela fez 2 audições com a plateia toda, por isso que ela hoje é uma pessoa que domina o palco. Já foi lá, já foi aplaudida de pé, foi a minha vitória, começou ali, né? Então as pessoas precisam entender isso, né? Que eles têm o déficit, mas que eles aprendem, né? E visualizar para eles é a coisa que mais dá certo. Visualizou, fixou. A Liane, então, aquilo que ela tem condições, que ela tem oportunidade de visualizar, ela jamais esquece, jamais. Na realidade, essa coisa da dificuldade intelectual, ela também tem... Nós temos crianças ditas normais que também têm dificuldade de aprendizagem, tem, né? O problema é que você tem um pouco mais especial na forma de transmitir o conhecimento. Eles, na realidade, eles são mais lentos para adquirir, entender, mas se você consegue com uma situação mais lenta para explicar, enfim, a Liane foi aprendendo. Prova que naqueles anos lá, numa cidade do interior, você tem uma criança com síndrome de Down, escolas, então na escola eu nem sabia que tipo de escola seria. Então também vem aquelas partes da intuição, quer dizer, na cidade tinha uma escola, um jardim da infância, uma pessoa conhecida, na cidade do interior a gente conhece quase todo mundo, né? E a professora Marianinha Lopes. E a Marilei foi por lá, conversou e acabou conseguindo a Liane se matricular nesse jardim da infância. Era uma escola regular? Era uma escola regular. Era uma escola regular. Particular. Era uma escola particular, mas com crianças. A Liane era a única aluna com síndrome de Down na escola. Então, vem de lá já a ideia da inclusão, né? Não, que a gente fazia a Liane já foi incluída há 6, 7 anos. A escola ainda hoje, ela vem com essa desculpa de que não estamos preparados. Mas nós pais também não estávamos. E a gente, a gente se prepara a partir do momento que a gente tem a experiência. O caso da Liane, em 1966, 67, 1968, ela tinha 5 anos quando foi para essa escola. E lá também não tinha nenhuma pessoa preparada, especialmente naquela época, até porque não existia conhecimento, foi boa vontade.
E houve um pouco de certas... A professora teve alguma dificuldade com alguns pais, naquela época ainda era aquele conhecimento de que seria uma doença, poderia ser uma doença com algum contágio. Então houve alguma reação, mas a diretora da escola ela foi muito firme e a gente tinha conversado com ela e ela manteve ali, ele ficou 2 anos nessa escolinha, Jardim da Infância. Então já naquela época a gente já partiu para a inclusão. Não se quis levar para uma escola especial, ela foi para uma escola regular, era uma escola regular. E nós temos exemplos hoje de colegas da Liane, há poucos dias mesmo nós tivemos um aniversário, e a Liane chegou nessa festa, e lá daqui a pouco se apresentou um senhor já, 50, mais de 50? Mais de 50, engenheiro, diz assim, mas eu fui colega da Liane, você não imagina o que eu melhorei no meu entendimento de aprendizagem, de entender as pessoas, no período que eu fui colega dela lá no Colégio Minas Gerais, lá nos anos 1995. Né? Você vai ver a felicidade dele quando encontrou a Liane. E ele ficou assim, disse, olha, vocês não imaginam o que me serviu de exemplo para a minha vida, é esse período que eu convivi com a Liane na escola. Então esse é um recado que a gente dá assim, à área da educação, aos professores, aos pais, dos outros alunos, que eles aprendem muito as dificuldades. O preconceito, esse mesmo engenheiro diz assim, olha, eu passei a entender as coisas assim, conforme, no preconceito de pessoas, cada um é cada um, nós não somos iguais na realidade. Então que essa colocação de um aluno com síndrome de Down, numa escola regular, com crianças que estão na faixa ali de 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 anos, tem certeza que essas crianças terão outro tipo de entender a vida quando eles entram para o seu mercado de trabalho, a sua profissão que vai exercer. Então, nós insistirmos nisso, que isso realmente é uma situação que ajuda muito. É por isso que a gente defende a educação inclusiva, gente, porque a gente sabe que através dessa educação, dessa convivência, a gente vai formar pessoas muito melhores, né? Tá aí o exemplo que o Dr. Colares acaba de colocar. Mas eles estão aqui porque eles realmente são especiais. Vocês já viram, por essa trajetória deles, como é que eles, desde o princípio, tiveram essa noção de que não poderiam eles determinar o que a Liane podia ou não aprender. Eles foram dando corda para a Liane e ela chegou onde chegou. Mas além de tudo isso, o Dr. Colares, ele é precursor também no movimento das pessoas com deficiência no Brasil. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho também sobre essa parte aí da criação aqui em Brasília da primeira associação de pessoas com síndrome de Down, da criação da Federação das Associações de Síndrome de Down também, que o senhor também estava lá. É isso aí. Eu queria que o senhor contasse também um pouquinho dessa luta, para a gente mostrar que mesmo com todo esse sucesso, o Dr. Colares, tendo estado lá no início, ele continua aqui em Brasília e no movimento das pessoas com deficiência, fazendo coisas que ele, assim, teoricamente ele não precisava mais, né? Porque ele já teve todo o sucesso com a filha dele, mas ele hoje ainda luta em defesa das pessoas que já nasceram, que estão precisando ainda desses atendimentos, dessa escola inclusiva, desse trabalho inclusivo, ele continua na causa. Então, que isso também sirva para motivar outros pais a se engajarem, né, nessa corrente que é trabalhar em defesa das pessoas com deficiência. Sim, na realidade, aqui no ano de 1988, acho que foi mais ou menos, junto com a Madalena, que também é mãe de um menino com síndrome de Down, nós começamos um movimento de criar uma entidade aqui para que essa entidade pudesse representar as famílias das pessoas com síndrome de Down. Então foi criado aqui o Prodal. E aí quando foi em 95, 94, 95, criou-se um movimento, participei desse movimento, a Marilei participou desse movimento de criar
uma entidade maior, uma oportunidade que fosse a nível nacional e não só, e para incentivar também que em outros estados fossem criadas entidades também com essa finalidade de atendimento das pessoas com síndrome de Down. Então, até foi em 94, num evento que aconteceu em Buenos Aires, que a Marilei até que participou, não estava, e de lá surgiu uma ideia, não, vamos criar uma entidade que seja a nível nacional. E partiu-se de lá. E quando foi em 95, num evento aqui em Belo Horizonte, foi criada a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Consegui, inclusive, importante na época, o Ministério da Educação, no ano 90, 91, 92, não existia dentro do Ministério da Educação um órgão que fosse específico para as pessoas com dificuldade de aprendizagem, as pessoas com deficiência. Criou-se uma Secretaria Nacional de Educação Especial, que na época chamava-se Educação Especial. Então, a partir daí, o Ministério da Educação começou a ter também um pouco mais de atender essa demanda que era. Então, foi nos anos 90, 91, que a gente começou um trabalho. Depois eu estive no FNDE também, eu fui presidente do FNDE nessa época, conseguimos verbas, né? Então não existia, o FNDE financiava naquela época, uma das finalidades era construção ou reforma de escolas, né? E aí o ministro consegui com ele baixou uma portaria, vejam essas histórias assim, que 10% do recurso que fosse concedido ao município para a construção ou reforma de uma escola, que 10% daquele valor teria que ser para capacitação de professores. É a emoção, gente. Essas histórias, né, acabam nos emocionando mesmo. Mas... E acaba que isso aí passou-se a dar aquele passo importante de capacitar o professor. Não adianta nós colocar realmente uma criança com dificuldade dentro da sala de aula se o professor não está capacitado. Então houve uma exigência assim, de que tínhamos que... Acessibilidade, tinha que botar na escola acessibilidade, tinha que ter capacitar o professor, isso foi lá nos anos 90, 91. E ainda hoje a gente está aí lutando por acessibilidade. Você não imagina, quer dizer, aquelas coisas lá. Quer dizer, no ano 90, 91, não chega a 20 anos atrás, né? Mas vários prefeitos municipais vinham ao Ministério da Educação falar comigo para dizer, mas doutor Colares, eu não tenho nenhum deficiente na minha cidade, como é que eu vou fazer isso? E vocês sabem por quê, né? Porque naquela época as pessoas com deficiência ficavam em casa, escondidas. Os pais não levavam eles para ter uma vida social, né? Eles ficavam em casa. Até porque o preconceito era muito grande. Vejam vocês, são 20 anos, apenas 20 anos ainda nós tínhamos essa dificuldade. Eu sou testemunho dessa dificuldade. E nós ainda continuamos hoje com alguma dificuldade. Muitas dificuldades. Então são fases assim que levam a gente a contar essas histórias. É interessante para as pessoas, os pais saber que nós temos que lutar. Na realidade, se naquela época a gente está lutando com alguma dificuldade, hoje nós temos muito mais abertura, hoje nós temos meio de comunicação, nós temos uma série de facilidades. Mas é importante que as pessoas saibam que para que a gente tenha o que a gente tem hoje, né, uma LBI com a garantia de tantos direitos, várias pessoas lá atrás fizeram todo esse trabalho, entendeu? Então, é a importância de você também participar desse movimento, né? Porque junto a gente é muito mais forte, né? Com certeza. Outra coisa é que a Liane também, o senhor, além de toda essa luta, de todo esse trabalho que foi feito, o senhor teve essa visão também de que a Liane tinha que trabalhar, né? É isso aí. E a Liane trabalhou já muito. Na verdade, a vontade da Liane ir para o mercado de trabalho surgiu dela principalmente. Quando ela não conseguiu entrar para segundo grau, terminou a 8ª série e começamos a luta de novo na escola do segundo grau, não conseguimos. Então ela ficou desorientada. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer no ano 96, 95, 96. Aí eu quero trabalhar.
Começou, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Aí começaram, não, mas a gente vai ter que dar um jeito, quem sabe começa pela associação tem que, vamos começar. Aí veio a história, mas e a gente não tem como pagar, né? Não tem salário, não tem dinheiro pro salário. Não, quem sabe nós, pais, a gente faça um salário meio que... Não pode ser assim, tem que ser... E aí eu digo, bom, então vamos fazer uma experiência. A Associação Prodal, tá, a presidente disse, vamos fazer uma experiência. E foi ali o pulo da gata. Foi ali o pulo da gatinha, pelo comportamento dela, pela maneira como ela atendia o telefone. Surgiu uma oportunidade dela pegar uma outra experiência, que aí foi num órgão público, na época foi na Corte. Então a Liane ficou lá fazendo estágio. 3 anos ela ficou fazendo estágio. Também ela não recebia, não era pago. Então o que fazia? Os colegas faziam uma vaquinha e davam um envelope para ela no fim do mês com os recursos que ela estava sendo paga, que ela era funcionária. Nesse meio tempo surgiu uma outra oportunidade da Liane trabalhar, que foi na Sociedade Cruz de Malta. Aí ela já passou a trabalhar aí com a carteira de trabalho assinada. Ela ficou 9 anos na Sociedade Cruz de Malta atendendo crianças. Nesse meio tempo surgiu outra oportunidade, que foi uma seleção feita no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. E lá ela ficou mais 5 anos. Depois ela trabalhou no governo do Distrito Federal no de Distrito novo. Federal de novo, ela foi chamada para a da Secretaria Mulher, de Direitos Humanos, Mulher e Direitos Humanos, e aí ela ficou 1 ano e pouco, quase 2 anos, e essa experiência assim dela foi importantíssimo, e aí a gente via sempre que o grande interesse das pessoas de ter a Liane, de ser amiga da Liane, e a Liane então tem uma convivência até hoje, pessoas que trabalharam com ela, é importante, né? E essa situação do trabalho é outro incentivo que a gente tinha que cada vez buscar mais. Né? Importante que os pais entendam isso, que o trabalho para eles não é uma questão só financeira. Você viu, a Liane trabalhava sem receber nada. É importante para eles se sentirem úteis, né? Produzirem. Por isso que hoje também a gente está nessa grande luta de que é a inclusão no mercado de trabalho, né? E chegou o ponto da Liane também acabou sendo autora de um livro. Sim. Que ela começou nessa época da informática, e aí escrever, e aí surgiu lá nos anos 2002 os primeiros rascunhos dela do livro, e ela acabou em 2004 lançando o livro Liane Mulher que conta a história, mais ou menos isso que ocorreu com a Liane. Esse livro já andou por Brasília, no exterior, na realidade ela tem uma importância, e ela está agora trabalhando, que vai fazer a 2ª edição do livro. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que essas histórias inspiram as pessoas, né? E as pessoas que acabam de ter filhos com deficiência, especialmente com síndrome de Down, vão saber agora da potencialidade que eles têm, né? Então, a gente não vai dizer aqui que é uma coisa fácil, né? Não é fácil, mas que tem uma luz que a gente vai conseguir fazer muita coisa por eles. Eles conseguem se desenvolver, como a Liane aqui, que a gente traz como exemplo, como inspiração para tanta gente aí que tem seus filhos com deficiência. E nós é que agradecemos a oportunidade de colocar a nossa experiência para que outras famílias possam se beneficiar, né, com algumas informações. Tem esse potencial, por que não vou usar, né? Então, ainda mais hoje que a gente tem tantos outros recursos, né? Então, acredite, porque é possível, eles podem, é só a gente dar oportunidade. É isso aí. Para você que ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações para você saber toda vez que eu coloco um vídeo novo no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero dizer o seguinte, eu rezo para cada pessoa que eu amo muito, mas rezar também ajuda. Por que ajuda? Graças aos meus pais.
que é a coisa mais importante na minha vida. Ele já fez um monte de coisa ele fez bastante coisa para os seus filhos. Uma delas sou eu. De tanto eles já fizeram, deixe essa filha fazer por eles também, ajudar eles, dando força para eles, o maior carinho, o amor que eu tenho por todos. E se eu trabalhar junto com eles, me dá a maior alegria. Eles é a minha vida. Eu já fiz muita de coisa, mas eu quero fazer os dois ficarem muito felizes. Essa é a minha vida para sempre.